Lição de número 12. É uma pergunta o título, né? Pensaste nisso? É a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Vou ler, depois nós voltamos a explicar. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que ele seria, então, prisioneiro e vítima. Reparamos que Pedro domina o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências confirmam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que estes poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Uma lição bonita e nos faz refletir sobre o uso que fazemos do nosso corpo. É uma lição que vem antes da 13ª, que é as estações necessárias, porque depois desta nós vamos falar das estações necessárias e vamos entender esse pensamento. Vamos fechar. Então, pensaste nisso? Vamos agora ler e comentar a lição. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, aqui ele está falando assim, olha, quando a gente faz uma leitura no Novo Testamento, nós vamos ver que muitas vezes se fala sobre o peso, a dificuldade de um espírito habitar o corpo físico devido a uma série de exigências do nosso corpo. Só que muitas vezes levamos isso ao exagero, quase que dizendo que o corpo é que comanda o espírito, não é o espírito que comanda o corpo. Realmente, o nosso corpo, ele tem os seus princípios de construção, seus instintos de sobrevivência, independente do espírito. Mas o espírito pode liderar o corpo, tá? Ou seja, o corpo ele sofre influência dos hormônios. Então eu podia dizer assim que o jovem na puberdade, sob a influência do hormônio, está mais atenado a assuntos da sexualidade, da luxúria. É verdade, porque os hormônios lhe propiciam isso, como a vontade de comer lhe dá fome no corpo, a sede no corpo. O corpo tem suas exigências,
mas o espírito domina o corpo. Tá? Então nós vimos que os grandes espíritos falavam muito sobre essa exigência do corpo a eles, espíritos mais evoluídos habitando esse corpo físico nosso, em nosso planeta. Então eles se referiram a supostos crimes da carne. E diz assim: é necessário mencionar as fraquezas do eu. Observe, entre aspas, o eu minúsculo. É bem colocado aí. Não é um eu maiúsculo. Então, esse eu minúsculo é um eu fantasioso. É um eu, diria assim para melhor compreender, é um eu que existia antes do eu maiúsculo. É um eu sem consciência. O eu maiúsculo é um eu com consciência. Somos nós, espíritos. O eu é a nossa personalidade, né? Eu diria, o nosso ego é um eu minúsculo. Por quê? Porque ele tende a morrer, tende a desaparecer à medida que o espírito evolui. Ele é temporário, então é um eu minúsculo, sem identidade. O eu maiúsculo, ele é um indivíduo, tá? Ele deve ser imortal. E o eu minúsculo, normalmente é aquele que surge e desaparece. Surge e desaparece. Então, visto assim, o nosso corpo traz consigo, junto o ego, né? Traz consigo um eu minúsculo, todas as reencarnações. E esses eus minúsculos, eles não se lembram um do outro. É o que as pessoas não entendem, né? Falar, o que adianta reencarnar se eu não lembro nada do que eu fiz na outra vida? Se eu não lembro dos meus erros e se eu não lembro dos meus acertos? É verdade, não lembra, porque esses erros, esses acertos, foi praticado sobre a preponderância, digamos assim, o domínio do eu minúsculo, né? Lógico que o espírito estava lá, também aceitou, foi conivente, permitiu, mas havia uma liderança do ego. Quanto mais para trás fomos, mais ignorantes era. E por que então o que adianta eu renascer novamente se eu não lembro de nada? Mas e quem disse que lembrar dos erros nos faz melhor? De forma alguma. Se fosse assim, então basta eu saber aqui, ler aqui que eu tenho que perdoar, eu já começava a perdoar. Saber o que fizemos de errado não muda nada na nossa vida hoje em dia. O que muda a nossa vida é nós tomarmos atitude para não errarmos mais, né? Então, se eu lembrasse que eu roubei no passado e fui preso, eu não roubava mais agora. Então você tem que falar isso para os bandidos, porque eles entram e saem daquela penitenciária a vida inteira até morrer. Quem disse que saber o meu erro e saber o que fazer para não cometer o erro significa que eu quero me tornar melhor? O fato de eu saber que eu estou errando e o fato de saber como fazer para não errar, ainda falta uma coisa mais importante de tudo: a decisão de não querer mais andar por aquele caminho, o caminho do erro. Então, o caminho do erro, ele parte de um planejamento, de uma força, de uma vontade do espírito. Independente se você errou no passado, se você não errou no passado, a ideia é que você tem uma nova vida no presente. Decida o que você vai fazer com essa vida. O que importa se você assaltou banco, matou crianças, roubou, trapaceou, enganou? O que importa? O que importa é o que você vai fazer agora. Por isso que o presente, ele é tão importante na nossa vida. Futuro vai depender do seu presente, passado não importa mais. Existe a reencarnação, mas não com essa ideia que nós temos de saber os fatos que aconteceram na nossa vida do passado. Isso não importa. Mas o que nós aprendemos com o passado, você traz no teu presente. Por exemplo, vamos supor que você tenha cometido um erro no passado que você não lembra naquela época, mas aprendeu as consequências desse erro. Foi tão marcante que você decidiu na sua vida nunca mais caminhar naquela direção. Essa decisão tomada lá atrás, você continua com ela agora. Mas não precisa saber por quê. Porque se você soubesse nessa vida o porquê,
você estaria como se fosse refém de um medo. Tudo que um espírito decide na vida dele não deve ter um porquê, a não ser a própria evolução, o bem-estar, o amor próprio, o caminho para o progresso. Se ele tem medo de ser punido, medo de ser castigado, medo do diabo, medo de obsessão, medo, ele não está livre, ele está amedrontado. É diferente uma coisa da outra. Ele tem que ser livre, ele tem que dizer, eu não faço isso, não é porque eu não posso fazer, é porque eu não quero, não me vejo mais fazendo, não é para mim. Pronto, é uma decisão livre, absolutamente livre, e não imposta por lembranças, por medo, por situações. Por isso que a reencarnação é uma misericórdia. Se nós estivéssemos andando na linha 8, porque estaríamos lembrando de tudo que fizemos de errado, nós seríamos pessoas horríveis, cheios de complexo de culpa, cheio de medo, cheio de frustrações, cheio de angústia. Hoje não, olha, quantos de nós podemos falar disso, peito aberto, assim? Algumas pessoas chegam a dizer, olha, que eu me lembro, eu nunca fiz mal para ninguém. Nunca roubei, nunca matei, nunca falei mal dos outros, nunca trapaceei. Nossa, eu só não tenho asa, mas olha que eu estou pertinho. Olha como é bom. E aí eu digo, aproveita essa visão que você está tendo sobre você e não crie o chifre, o rabo e torne-se o capeta. Porque já que você acha que você está bem, ótimo, beleza, por que você vai começar a cometer os erros a partir de agora? Né? Graças a Deus você não se lembra dos erros, mas você já traz consigo todo o aprendizado dos erros. Mas não precisa lembrar dos erros. Eu diria assim, muitas vezes, acontece com você, tá? Comigo e com todos nós. Você deve ter aprendido a somar, multiplicar, dividir, subtrair. Você se lembra da aula que a professora te deu? Você se lembra da escola? Da cadeira que você sentava? Da roupa que você estava vestida? Quem era a tua professora ou teu professor? Qual era o quadro? Qual foi o exercício que você fez? Que caderno você carregava? Não se lembra, né? No entanto, você sabe hoje multiplicar, somar, dividir. O conhecimento, a experiência aprendida do conhecimento, você nunca esquece. Mas o fato que levou você a aprender, isso aí você esquece. Até eu não me lembro de nada da minha sexta série, da minha primeira série, segunda série, terceira série. Eu não lembro de eu ficar falando A, B, 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 não lembro. Até a gente acha engraçado hoje quando vai alfabetizar uma criança, tem que ficar falando as vogais. E nós fizemos isso. Alguém lembra? Não se lembra e, no entanto, fala. Isso que é importante entender da reencarnação, porque a gente vê às vezes tantos ataques na internet falando das coisas assim, como que a reencarnação existe e ninguém lembra? Mas o fato de não lembrar, a gente não se lembra de muita coisa. Olha, eu não sei vocês, mas eu não se lembro quando meu pai e minha mãe me ensinavam as coisas quando eu era pequenininho. Alguém se lembra de 5 anos, 4 anos, 3 anos? É isso mesmo, conhecimento. Tudo que você aprende é com você, é uma mala sua. Independente das reencarnações, você leva com você, tá? Mais ainda, quando você assume, decide. Porque, olha, esse conhecimento que nós ainda estamos falando, você ainda guardou ele na primeira malinha chamada cérebro, tá? Então, se você nascer num país americano, você não fala inglês, porque você aprendeu português. Mas se você nascer no Brasil, você também não fala português de novo. Vai ter que aprender de novo português, não é? Você está numa malinha. Agora nós estamos falando de um conhecimento moral, que está acima do conhecimento intelectual. Aí o conhecimento intelectual você pode esquecer, trocar de cérebro, sofrer um acidente e perder a memória. Mas o moral, você sabe o que é certo, o que é errado. Então é isso que é o espírito. Então independe da reencarnação. Compreenderam? Então é necessário mencionar as fraquezas do eu. Existe. A nossa personalidade tem uma série de fraquezas. As inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo.
o eu apresenta suas necessidades, suas fragilidades, suas inferioridades, mas ela é preponderante quando o espírito é igual, sintonizado ao eu menor. Quando ele não tem um espírito evoluído naquele corpo. Vamos dizer assim, eu fiquei com raiva. E eu fiquei com raiva, o meu eu menor, escrito em minúsculo, quer matar aquilo que me deu raiva. Seja animal, uma pessoa, o que quer que seja. O meu eu, com E maiúsculo, se ele tiver moralizado, ele vai dizer não. Vou matar, não tem cabimento um negócio desse. Eu estou com raiva, tenho que entender o que está acontecendo. Mas se o meu eu, com E maiúsculo, não está devidamente moralizado, ele vai ceder o controle ao eu minúsculo e vai matar. Vai deixar o eu minúsculo, o ego, a personalidade dominar e vai matar. Vai copiar o que ele aprendeu da cultura que ele tem. Quando ele está com raiva, ele pode matar. Então ele vai lá e vai matar. Dessa maneira. Aí entra um espírito evoluído num corpo dessa mesma época que se pode matar e vai dizer assim, não vou matar, porque matar não está certo, está errado. Então o eu com E maiúsculo domina o eu minúsculo, mas se for mais evoluído, senão ele se submete, quase não vê diferença entre um e o outro. Então, sem concentrar falsas acusações, a inferioridade, olha só, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. Para que a gente não pense assim, nossa, um espírito hiper evoluído reencarna e quando ele estiver no corpo, tudo aquilo que ele faz de errado é por causa do corpo. Nós pensamos assim. Por muito tempo, a gente pensou que quem dava, que quem transmitia o caráter a uma pessoa era o corpo. E a gente percebeu, por exemplo, que pessoas enormes, grande, forte, às vezes são hiper frágil, bem sensível, não brigam à toa, são tranquilos. E os baixinhos que não deveriam nem mexer com ninguém são os mais violentos, terríveis. Então você vê que não tem nada a ver com o corpo, tá? É o espírito que está no corpo. Imagine o espírito daquele baixinho num corpulento e o espírito do corpulento no baixinho. Então é o espírito que dá conotação ao corpo. O corpo, ele é, como ele diz aqui, nós vamos falar lá na frente, ele é o tabernáculo só do espírito. Ele tem influências, ele sofre influências, sem dúvida. Eu não estou falando aqui que nós já falamos, hormonais, alimentação, uma série de situações, sim. Ele tem um ego, né? Mas ele só dirige o espírito quando o espírito, dono do corpo, se permite dirigir. Não tem autoridade moral, conhecimento, força de vontade para dizer, pôr o eu minúsculo e o corpo num direcionamento. Eu estou com vontade de fazer sexo. Se eu sair fazendo sexo, eu não posso fazer isso, né? Porque o espírito foi moralizado. O que é moralizar? Saber agir dentro da ética e da moral. Então ele não vai saber. Se ele não é moralizado, ele vai fazer. Como um animal, vai copiar um animal. Então vamos continuando. Reparamos que Pedro dominava o organismo. Então olha só, Pedro dominava o organismo, como sendo o seu tabernáculo. Então olha como Pedro viu o corpo dele, um tabernáculo. O corpo humano, ele vai explicando agora, é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias. Vamos lá. O corpo humano é um conjunto de células. É isso que o nosso corpo é, gente. Independente se você é feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, é um conjunto de átomos, de células. Somente isso.
E quando nós morremos, essas células voltam, se decompõem e viram pó novamente. É só isso. Como nós aprendemos muito sobre a beleza, a materialização, nós damos muito valor ao corpo. O corpo não é absolutamente nada, tá? É uma fotografia de uma existência. Mais nada do que isso. E aí ele diz assim, ou de fluidos terrestres que se reúnem. Fluidos para terrestres são os fluidos animais. É o fluido vital para dar vida, né? No corpo as células se reúnem e aí vem uma porção do fluido vital do planeta Terra. Cada planeta tem a sua qualidade de fluido vital, não é a mesma, e cada ser do planeta tem uma quantidade de fluido vital que dá o tempo dele existir na Terra, respirar com aquele corpo. Quando acaba a energia vital, ele morre, tá bom? É o tempo de vida do corpo. Planta tem um tempo, animal tem outro tempo, cada espécie tem um tempo, cada animal da mesma espécie, ser humano tem a sua quantidade de fluido vital, cada pessoa tem o seu fluido vital, o tempo de existência. É o que nós chamamos de mais ou menos uma programação de quanto tempo uma pessoa vai existir, porque ela tem uma reserva de fluido vital apropriada para aquele tempo. Quando é dado mais uma moratória a ela, é dado mais uma quantia de fluido vital. O fluido vital, gente, você não ganha senão pelos espíritos. Você pode, vamos supor que você veio na Terra para viver 50 anos. Você tem fluido de 50 anos. Você não vai viver mais do que isso, fazendo o máximo que você puder fazer. Vai morrer aos 50, tá? Porque o fluido vai acabar. Só quem pode te repor isso são os espíritos especializados nessa área. Então, não é sua alimentação, não é seu hábito, seus exercícios físicos, ou isso, aquilo, que vai aumentar esses 50 anos. Não vai aumentar. É bom a gente entender isso. O fluido vital vai ser os 50. O que acontece na Terra é que a gente vem com uma programação assim, mais ou menos 50, mas a gente está morrendo aos 30 e 25. Então, quando a pessoa que está se alimentando mal, vivendo mal, dormindo mal, tendo uma vida estressada, ela está diminuindo o tempo de vida que ela foi programada. Mas ninguém passa da programação, a não ser por especialistas da área, espíritos benfeitores destinados, que sabem trabalhar com isso. É bom nós entendermos isso, tá? Então, neste sentido, esses espíritos, eles vão fazer o quê? Eles vão te dar mais um tempinho e você ia viver até os 50, chega nos 50, a espiritualidade pensa assim, olha, vamos dar mais 10 anos para ele. E aí eles fazem um trabalho com você na espiritualidade e repassa essa energia que vai acontecendo no seu corpo, tá? É bom entender, porque senão você pensa assim, mas e como é que as pessoas que iam morrer depois passam a viver mais tempo? Por exemplo, quem tem câncer, o câncer vem e aí a pessoa vence uma doença que era para ela morrer num determinado momento, aí ela vence a doença e vai ver outro tempo. E esse tempo que ela viveu? Não, ela era para viver 50 anos. O câncer se tornou agressivo aos 25 devido à alimentação, estresse, uma série de coisas na vida dela. Mas aí depois ela deu uma ajudadinha, né? Melhorou e viveu até os 40, mas ela ainda está vivendo mesmo assim antes dos 50. Ela não alcançou, não. Não foi dado a ela o acréscimo. Ninguém é para morrer de câncer, nenhuma doença. As doenças não chegam porque nós não temos uma qualidade de vida. É a doença que nos encurta a saúde física do corpo, mas nos ensina o espírito a dar valor ao corpo e à qualidade de vida para que a gente cumpra a nossa tabela de existência. Ou seja, quando o planeta evoluir,
nós teríamos uma programação de viver aos 100 anos, vamos viver aos 100 anos, certo? Sem problema nenhum. Hoje a Terra é raro aqueles que cumprem a programação. Raro, muito raro mesmo. E aí ele diz assim, sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender. Porque toda a reencarnação nossa é só para dar ao espírito o aprendizado. Eu não tenho como ter um aprendizado tão experiente se eu estiver no mundo espiritual como eu tenho no mundo físico. Porque se eu estiver como... Olha, vamos entender o seguinte. Se você pegar uma pessoa que tem muito conhecimento espírita na Terra, estudou bastante, tem muito conhecimento espírita, quando ele tem as experiências espirituais, a cabeça dele embola. Porque no mundo espiritual é tudo diferente do mundo material. Então, essa ideia de distância, matéria, local, tempo, existência, tudo isso é diferente, é tudo quase que mental, que eu poderia dizer. Então é muito difícil um espírito evoluir simplesmente como espírito. Ele precisa das experiências. Nós aqui, uma grande quantidade de espíritos necessitam da experiência física, porque eu congelo a energia pensante, que é o espírito, em pequenas quantidades de tempo, característico do planeta, e dou a ele experiências gradativas. Tá certo? Nós vamos ter experiência como crianças bem no beabá mesmo. Lógico que existem espíritos que não precisam reencarnar, porque teriam até inclusive que reaprender a dominar esse processo nosso de materialização. Porque já estão muito evoluídos. Eles já conseguem entender, compreender, saber utilizar para a tua evolução, o mundo espiritual. Mas nós não, impossível. Então, nós precisamos congelar-nos. Então, nós somos tão pequenininhos ainda, que nós temos uma série de pensamentos ainda cultural preso dentro de nós, né? Nós temos muita coisa de hora, de estação do ano, de idade, de existência. Então, tem muita coisa. Não conseguiríamos jamais viver no mundo espiritual. Seria muito para a nossa cabeça. Aqui a gente consegue coordenar a nossa vida. Até a gente pensa que realmente somos o dono da nossa vida, né? Se faz cheio um monte de planejamento do futuro e nem sequer observa o presente para ver se vai conseguir o futuro. Então, a Lu lembrou aqui, ó. A gente tem a história de Jesus, que ele teve 1000 anos de preparatório para ele se adaptar, treinar, reviver, para ele, assim que ele nascesse, ele não queimar o corpo dele. Imagina um sol dentro de uma caixinha de fósforo. É quase impossível. Ele teria que controlar todos os dons que ele tinha em alta escala. Ele é um espírito que realmente... O corpo, o mundo físico é uma prisão, mas nós não. Isso aqui é uma maravilha. Tá? Aqui tem tudo que a gente quer: carnaval, futebol, cerveja. Cadê? Então, mas não é. No mundo espiritual não existe. Tá? Então, guerra, aqui tem guerra, tem exploração, tem domínio, tem aquela ideia de que eu posso ser imortal, ser o dono de uma fazenda, ser dono de pessoas, dono de país, etc. Né? Então a gente tem aqui no mundo espiritual totalmente diferente. Imagina um espírito desse, que precisa ser dono de tudo no mundo espiritual e fica totalmente perdido. No mundo espiritual ele não tem nem a roupa do corpo dele. Já pararam para pensar? Porque aquela que ele veste no velório, com o tempo, quando ele desencarna,
com o tempo, como ele não consegue respirar o presente do mundo espiritual, a roupa vai decompondo, não se reabastece de energia para se tornar limpa. Primeiro suja, depois rasga. Como ele não respira, não se alimenta da energia prana do presente, no local onde ele está no mundo espiritual, devido a ele ficar lembrando das coisas na Terra, o corpo dele vai murchando, fica só o osso, uma caveira, tá certo? Ele vai desaparecendo, como se fosse na Terra, você colocar uma pessoa que recusa comer a viver no planeta Terra. Ela vai parar num lugar e ela vai decompondo, é assim mesmo no mundo espiritual. Então, como essa pessoa vai viver se ela não tivesse a nossa vida na Terra, essa bendita vida na Terra? É uma maravilha. Aqui para nós é um spa, é um lugar de muita tranquilidade. Então olha o nosso projeto, veja se nós estamos tendo um projeto para cada área. Aprendizado, você tem tempo para aprender? A vida espiritual, não estou falando de aprender suas profissões, seu trabalho, aprender a vida espiritual, olha só. E quando eu falar a vida espiritual, dá a impressão assim que é a vida. Eu vou pegar um livro de Allan Kardec, Pentateuco, os livros, e vou aprender como é que é o mundo espiritual. Não, a vida espiritual inclui você. Você está aprendendo sobre você, reforma íntima, o que você, como espírito, componente da vida espiritual, tem que trabalhar, tem que reformar, tem que mudar para se adaptar ao mundo espiritual, a verdadeira existência nossa. É isso, aprender. Depois valorizar tudo, valorizar a oportunidade de poder aprender no mundo físico. Nós estamos aqui com uma enorme oportunidade. Quantas pessoas estão preocupadas com coisas espirituais? Nem todo mundo, né? E muitas pessoas estão preocupadas com coisas espirituais fora dela, não com a reforma íntima dela, que é a principal. Quantas estão? Então, valorize isso e todas as oportunidades que vão te existir na sua vida. Esse é o segundo projeto que você tem que ter. O primeiro projeto de aprendizado. Segundo projeto de valorização. Ou você está deixando as coisas passarem, empurrando com a barriga, vamos ver o que vai dar. Reformar e engrandecer. Aí é a reforma íntima, a prática da reforma íntima. Uma coisa é eu aprender que eu tenho que me reformar, tenho que mudar, tenho que perdoar, tenho que aceitar, tenho que tolerar. A outra é fazer, pôr em prática. Então tem que ter a prática. Então eu tenho hoje um trabalho de prática. E o quarto, engrandecimento. Engrandecer a vida. A vida que existe em mim é uma vida de potencial, mas ela pode ser pobre, miserável, no sentido dela não servir nem para mim. Tá certo? Então, eu vou agora na Terra, eu tenho que ter um projeto, um plano, uma disciplina de aprendizado. Estudar, pesquisar, analisar, buscar. Depois eu tenho que ter um projeto de perceber, dar valor a todas as oportunidades que eu tenho, inclusive a minha reencarnação. Terceiro, fazer a minha reforma. Eu tenho um projeto de fazer a minha reforma. Eu já analisei uns tópicos na minha personalidade, vi que eu sou uma pessoa muito nervosa, tenho que ficar mais calmo, vi que eu sou muito ansioso, tenho que ficar mais calmo, vi que eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho que ficar mais corajoso. Enfim, eu tenho que equilibrar minha personalidade. Personalidade não, meu espírito. E por fim, engrandecer a minha vida. Projetos que eu gostaria de participar nesta vida de algo que engrandecesse a mim e aos que estão em torno de mim. Eu queria fazer parte, ser importante. Não é importante de famoso, é importante de importar. E importar é trazer para dentro. Então, eu queria ser importante na vida de alguém, de maneira que alguém importe um exemplo meu, uma palavra minha, um gesto de agradecimento, sei lá, né? Alguém que pudesse se lembrar de mim, mas antes eu tenho que fazer por mim nesse engrandecimento da vida.
eu vou me engrandecer, eu não vou fazer uma caridade ou auxílio porque eu quero isso de alguém. Não, eu quero me tornar caridoso, auxiliador, ajudador de pessoas, e que nesse trabalho que eu amo, eu vou recolher alguém, eu vou ajudar alguém que vai importar o meu exemplo, meu ensinamento, seja o que for, vai se lembrar de mim com carinho, com gratidão. Ser importante. Ou eu vou passar pela minha vida sem que ninguém saiba que eu passei. A gente tem tanta vontade, o nosso ego tem tanta vontade de ser importante, como ele não pode ser, ele nos deu a ideia falsa da fama. Então hoje eu quero uma fama, por isso que eu fico colocando tudo no celular o tempo todo. Porque eu quero que um monte de pessoas fiquem sabendo. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero ler nas pessoas dizendo, legal, bonito, ok, parabéns, nananana, aquela aceitação. Mas não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de importar, da gente das pessoas lembrar de nós como um sentido na vida dela. Tipo, eu encontrei com um fulano de tal, uma vez só, conversei com ele uma vez só, ele me orientou, eu fiz, e graças a essa orientação, isso aconteceu há 20 anos, eu não esqueço, nunca mais o vi, mas tenho essa gratidão por essa pessoa que me orientou há 20 anos atrás. E se não fosse essa pessoa, eu fiz um papel, eu fui importante para essa pessoa. Certo? Importante. Então, é um outro projeto que eu tenho que ter. De engrandecer a vida. Minha e de todos que estão à minha volta. A situação tem que me tornar... A situação que eu me empenho para engrandecimento da vida me torna melhor eu e aquele a quem eu vou conviver naquele instante que está me tornando melhor. Se não tiver ninguém que convivo, não tem problema. Me tornando melhor já estou bem. Porque eu já estou... Quando eu cresço, desenvolvo, progrido, normalmente em torno de mim as minhas relações, palavras, minhas atitudes, palavras, pensamentos já estão diferenciados. É como se eu fomentasse uma autoiluminação, e à medida que eu ilumino de dentro para fora, onde quer que eu vou, estou iluminando. Tá certo? Alguém pode se beneficiar da minha luz no momento em que eu estou ali e fazer algo enquanto está sendo iluminado. Ou não, mas eu estou iluminado. Porque o importante é nós nos iluminarmos, nós engrandecermos, nós crescermos. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, ele está falando assim, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. Então ele está falando assim, olha, o corpo é como se fosse uma ferramenta. Imagina que eu tenho um operário e eu dou a ele uma ferramenta. Só que esse operário pode ser ocioso ou perverso. Então ele vai dar ao instrumento uma utilidade má, de acordo com a qualidade dele. É verdade, eu posso dar uma enxada, eu posso dar um facão para uma pessoa para abrir a mata. Mas essa pessoa pode usar o facão e matar uma outra pessoa. Ela é uma arma de matar ou ela é uma arma para abrir a mata? Depende de quem está usando o facão, o dono do facão. Tá certo, né? O corpo é a mesma coisa. O corpo em si, ele não é mau e nem é bom. Depende do espírito, que se permite dominar pelo ego, instintos, puramente instintos. Tem pessoas que é totalmente instintiva, né? Ela vive para satisfazer literalmente os instintos do corpo. Tem pessoas que não têm reflexão. Nós estamos falando aqui de pessoas que não pensam sobre ética e moral. Não tem nada disso. Não tem nem sequer sentido para ela isso. Se ela está braba, ela parte para cima. Ela é aquela que não leva desaforo para casa. Ela é aquela que se ela está com vontade de comer, ela come. Se ela está com vontade de ter alguma coisa, ela não tem dinheiro, ela rouba. Se alguém perturbar ela e perturbar demais, ela mata. Ela vive do instinto.
pronto. Tá? Então ele está dizendo, o corpo é concessão da misericórdia divina. Meu Deus, então está falando, é a misericórdia de Deus, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. É através do corpo que nós estamos utilizando que nossa alma engrandece, se prepara, se torna mais tolerante, obediente, dócil, amorosa, compreensiva, perdoa e evolui. Longe da indébita acusação à carne. Longe da indébita acusação da carne, está falando assim, ó, longe da gente ficar acusando a carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Antes de você imputar todos os problemas que você tem ligado à carne, à necessidade da carne, dizer que o corpo é terrível, o corpo impõe ao espírito, ele está falando assim, ó, antes de você fazer isso, reflita nos milênios de anos, porque que você despendeu para formar esse tabernáculo. Então, cada um de nós tem um corpo que foi capaz de formar o corpo que é adequado a nós. Tá? E isso não vem do dia para a noite, isso é milênios e milênios. Se nós olharmos a evolução do espírito, quanto milênios, não temos condição nem sequer de equacionar isso, porque existem ainda lacunas que não estão explicadas pelos espíritos. Por exemplo, em que momento nós startamos como uma inteligência, um ser inteligente? Não temos isso, esses registros. Então, o que nós podemos dizer é infinito não, muito longe, um tempo muito grande. Então valoriza o seu corpo. Não gosto do meu corpo. Olha o que eu tenho hoje, eu não gosto do meu corpo. Eu queria ter um corpo diferente desse. Lembre-se que isso já é fruto de um trabalho gigantesco, tá? Não é talvez o que você gostaria. E outra, não pense a respeito de aglomeração celular. Olha, gente, beleza física é aglomeração, é estética. Olha bem o nome, estética. Não, o que nós estamos falando aqui é de um corpo saudável, equilibrado. Chico Xavier não é uma beleza estética. Eu nunca ouvi alguém falar que ele era lindo, né? Inclusive quando ele usou peruca, Emmanuel tentou perguntar para ele por que ele ia usar peruca. É porque ele falava que assustava as crianças, ele careca, que ia no centro espírita, que tão feinho que ele era, mas o espírito evoluidíssimo. Porque tem algumas pessoas que têm uma teoria de que as pessoas bonitas têm espírito bom. Que sentido tem estética com evolução? Não tem nada a ver, tá? Desculpa, mas nada a ver. Já pensaste que és um espírito imortal? Ele está fazendo uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta. Imortal significa que você nunca vai morrer, nunca deixará de existir. Agora, se você vai passar esse nunca no inferno ou nunca no céu, depende de você. Porque o fato de você não concordar com a vida não te torna imortal. Então você vai existir. Imortal é que não morre. Você não morre nunca mais. Então está na hora de você pensar qual é a qualidade da tua imortalidade. Aí é você que decide. Sofrendo, chorando, devendo, ou livre, forte e caminhando para a evolução. Mas a imortalidade já te pertence. Imortal significa que você, antes de você, já existia um monte de coisa. A partir do momento que você é criado, nunca mais deixará de existir. Isso é imortal. É diferente de Deus. Deus não é imortal. Impossível. Deus é infinito. Nós não somos infinito. Deus é. Qual é a diferença do infinito para o imortal? O infinito não tem antes. Quando eu falo que Deus é infinito, eu estou dizendo que nada
existia antes de Deus. E nada existirá depois de Deus, porque Deus é infinito. Agora, imortal não, antes de nós muita coisa existia. E agora, então, desde que nós passamos a existir, Jesus está nos chamando apenas para que a gente reflita, trabalhe nessa qualidade da nossa imortalidade. É o que nós estamos negando. A vida inteira estamos negando. Porque muitas vezes a gente não dá valor nessa imortalidade. Por isso que leva milênios e milênios de anos para a gente evoluir. Porque nós mesmos dizemos, minha vida não é tão importante assim. Se eu me preocupasse mais com a minha imortalidade, eu já teria tomado atitudes, buscado mais a reforma íntima e dedicado para ter uma qualidade melhor de imortalidade. Então, já pensaste que és um espírito imortal dispondo na Terra por algum tempo? Todos nós vamos morrer. De valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho. Deus te concedeu as potências que você tem porque você assim precisou. Veja que não é imposto por Deus. Ele concede, mas é você quem pede. Compreendeu? Então, Guto, eu gostaria de ser mais inteligente. É uma potência, inteligente. Por que eu não vi inteligente? Porque o fulano é inteligente e eu não sou inteligente? Porque você não desenvolveu a inteligência. Como você não desenvolveu a inteligência no passado, não se preocupava com isso, ao reencarnar, você também não se preocupou em pedir esse dom de inteligência. Não é uma preocupação, mas chegando aqui na Terra, percebeu que gostaria. Tudo bem, pode desenvolver. Quando você desenvolver ele, aí a partir daí suas próximas reencarnações virão com o dom da inteligência. É por isso que a gente não perde nada na vida. Tudo que você desenvolver nessa existência passa a ser patrimônio da tua alma. Você continua evoluindo, vai carregando, vai carregando, vai carregando, vai carregando, vai carregando. Quanto mais você desenvolver, mais nas outras existências você tem opções de escolha. O que você não desenvolve, não se interessa, provavelmente nas próximas reencarnações também você não pede a Deus para ter nada de experiência nessa vida. Então não se preocupe. O que adianta vir, por exemplo, com o dom da inteligência, uma pessoa que nem se preocupa com a inteligência? Ela não desenvolveria do mesmo jeito. Então, normalmente vem com esse dom aquele que já preocupado com isso, sabe a importância disso, pede. Aí vem as oportunidades do exercício da inteligência. Mas nada impede que aquele que mesmo não pedindo, possa desenvolvê-la. Tá? Uma coisa é diferente da outra. Um vem com mais facilidade, outro vem com menos facilidade. Tais potências formam-te o corpo. Todas as potências que nós temos. Todas. Aí ele está perguntando assim: que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Você usa isso para o bem ou usa isso para o mal? Independente do que os outros dizem que é o bem e o mal. A pergunta aqui é reflexiva. Para o teu bem de aprimoramento espiritual ou não? Porque quando ele fala assim, você usa para o bem ou para o mal, geralmente a gente começa a tentar buscar leis que classificam o nosso comportamento, para a gente se auto-julgar vendo pelo lado dessas leis. Moisés, Buda, Zoroastro, Krishna, né? Então eu sou uma boa pessoa na visão de fulano, de ciclano, de beltrano? Não estamos fazendo essa pergunta não. A pergunta é, se você usa os seus dons para o teu bem. Quando eu falo teu bem, já vem aquela ideia, para o meu prazer, para a minha satisfação. Não, também. Não é para esse bem satisfatório da vida física.
É para o bem, que eu estou perguntando aqui, moral, espiritual. Então, por exemplo, eu estou usando os meus pés para me levar aonde eu preciso estudar, aprender, trabalhar dignamente, para que eu possa auxiliar dignamente? Não. Minhas mãos, elas constroem, auxiliam alguém que cai no chão, consola, ou ela rouba, tira, trapaceia, engana, né? Enfim, o que eu estou fazendo com os dons que Deus me deu? Minha inteligência, eu me tornei um profissional, e aí com a minha inteligência, eu ajudei os outros, eu ensinei as pessoas, eu apoiei os fracos, ou eu trapaceei, enganei, me associei aos que roubam, me deixei... O que eu fiz com o meu dom? E aí entra aquela história, por que que o fulano vem com uma debilidade, como se fosse um problema em determinados dons, bloqueados, quando existe o bloqueio, é o mau uso. Quando não há mau uso, apenas não tem bloqueio, só há desinteresse do espírito em desenvolvê-lo. Vamos colocar aqui. Vamos supor que eu venha agora com um problema mental e não consigo desenvolver a minha inteligência. Eu não consigo desenvolver. Então, provavelmente, eu usei mal a minha inteligência no passado. Não, eu vim nessa vida, mas não me interessa por nada assim muito complicado. Tudo que eu vejo que é complicado, eu falo, isso é muito complicado, larga pra lá. Então, eu não tenho interesse em desenvolver. Mas não está bloqueado. Só basta eu ter interesse. E tem aqueles que ainda querem, ainda têm o direito, o merecimento de usar a inteligência, vem com ela desbloqueada, igualzinho o preguiçoso. Os dois estão desbloqueados. O preguiçoso não se interessa, e o outro se interessa, exercita, desenvolve, cresce, e assim sucessivamente. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Honrar o Senhor não é pegar uma oferenda, olha bem o que eu vou falar, tá? E levar para um altar flores, imagens, perfumes, pentes, roupa, dinheiro, doações. Não. Foram confiar para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Sabe o que Deus não tem? Pense aí, Deus criou tudo. Tudo que existe é de Deus. Então o que ele não tem? Guto, teu coração convertido a ele. Quando a gente fala assim, honre o Senhor, dê a ele o que ele não tem. O teu coração pela tua vontade servindo a ele. O resto, tudo é dele. Tudo. É igual filho quando vai dar presente no dia das mães, no dia dos pais. Ele pede dinheiro para... É o dia das mães, ele vai lá e pede dinheiro para o pai e vai dar dinheiro para a mãe. Presente para a mãe. Ele pede o dia dos pais, às vezes ele pede para a mãe ou para o pai e vai dar dinheiro. Então ele está usando dos próprios, né? A gente faz de conta que... mas não é dele, do filho. É do trabalho dos pais. Então, essa oferta que a gente faz material a Deus é dele mesmo. É dele mesmo. E às vezes até contrário à lei de Deus, quando a gente sacrifica, por exemplo, animais que são criações de Deus para ofertar ao Criador. O Criador cria, você mata o animal dele e ainda oferece morto. Ainda dá trabalho para ele, porque ele tem que fazer o animal reencarnar novamente para cumprir o destino que cada um tem. Então, não é essas oferendas. Quando a gente fala honrar o Senhor, é se dar o seu coração, mas não é dar o seu coração ignorante, porque isso é impossível. Aí você vai ficar
fanático. Não, iluminando a ti mesmo. Você está fazendo isso? É uma pergunta que ele está fazendo. Você está se iluminando? Hoje você, do momento que você lembra que você ficou sabendo que existe Deus, Jesus, evolução, mundo espiritual, morte, sei lá o que, como que você classifica a sua evolução? O que você pensava antes, o que você pensa agora? Você acha que você cresceu em pensamento sobre isso? Ou você continua congelado igualzinho como era? Se você acha que você hoje pode falar mais sobre o assunto, compreende mais os assuntos, ou você está congelado? Porque senão você não está se iluminando. E Deus precisa do nosso coração iluminado. Porque os corações que não são iluminados não são da espécie humana. Lembrando que nós estamos falando do nosso planeta Terra, tá? Então, os outros reinos não têm coração iluminado e servem ao Senhor indiscriminadamente. Se o Cristo mesmo falou, se você disser a este monte, sai daqui, ele é colar, e ele há de sair. Ele não cogita, não pergunta, não duvida, ele executa. Reino animal, mineral, reino vegetal, a vontade de Deus é cumprida integralmente. Reino animal, integralmente, sem que às vezes o homem interfere, mas se não, integralmente, tá? Agora, do homem, pelo livre-arbítrio, nós somos livres. E aí é que entra no livre-arbítrio, é onde nós cometemos os grandes erros. Porque nós confundimos livre-arbítrio com vontade de querer ou não, de gostar de fazer ou não. E não tem nada a ver com isso. O livre-arbítrio a um ser disciplinado, a um ser inteligente, porque é isso que nos torna diferente dos outros reinos, é de livre e espontânea vontade cumprir a vontade de Deus. E é aí que entra é onde acontece o segundo caminho. Quando nós recebemos o livre-arbítrio, nós entendemos que eu tinha um outro caminho. Não deveria pensar assim. Isso que nos fez pensar é o nosso ego. Tá certo? Na verdade, Deus, depois de ter nos... Vamos dizer que nós evoluímos desde os reinos minerais, vegetais, animais, agora somos seres humanos. Antes, desde os minerais até o animal, Deus mandava, nós executávamos. Cumpríamos literalmente a vontade de Deus, servíamos ao Senhor as leis da natureza, não discutíamos, não brigávamos, não nos revoltávamos. A partir do momento que o homem toma consciência de si, Deus nos presentia com livre-arbítrio. Agora, eu já comandei você até agora. Eu quero que você me sirva, me ame de livre e espontânea vontade. A hora que ele fez isso é que nós pegamos um outro caminho da preguiça, da malandragem e ficamos navegando nela a vida inteira, sem querer nos preocupar com aquele que nos tornou humanos, cuidando de nós através dos instintos, das leis físicas de ação. Primeiro lá atrás, leis físicas de ação e reação, mundo mineral, ação e reação, magnetismo. Leis das sensações, as plantas, das emoções e dos instintos, animais. E agora que nós temos a inteligência, que podemos dizer assim, oh Senhor, muito obrigado por ter me deixado chegar até aqui, agora eu já entendi o quanto bem o Senhor me quer, porque senão não teria me tornado quem eu sou. Agora eu te sirvo de livre e espontânea vontade. É isso que Deus não tem, e é isso que nós precisamos fazer, e é por isso que a gente fala que a reencarnação é essa escola
que vai nos permitir, com experiência e conhecimento, nos iluminar para servir da melhor maneira a Deus. Porque nós já viemos servindo a Deus, como minerais, vegetais, animais, mas não era da melhor maneira. Agora não, nós também podemos participar da construção do reino de Deus. Esse é o convite de Jesus quando veio à Terra, falando sobre o reino de Deus e nos chamando para participar do reino de Deus. Tá? E aí ele diz assim, ó, medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Tudo que você puder fazer com o teu corpo para você evoluir, progredir e para auxiliar os outros que estão à sua volta, faça. Não se preocupe muito com a forma física do seu corpo. Se preocupe com a utilidade do teu corpo. Tem gente muito bela nesse mundo, não fazendo nada que presta com a imagem, com a beleza. E levando milhões e milhões de pessoas à destruição, à droga, à luxúria, maus exemplos. Então, o importante não é se nós somos bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo. O importante é se nós tornamos o nosso corpo útil para a nossa evolução e para a evolução da minha sociedade, da minha família, dos que estão à minha volta e como, onde quer que eu esteja. Onde Deus me plantar. Se Ele me plantar em tal lugar, é ali que eu vou tornar, eu vou ser útil. Útil para o bem. Útil. Tá certo? Estamos encerrando o nosso capítulo número 12. Pensaste nisso? Todas essas cogitações aqui é para a gente pensar, refletir sobre ela. Todos os dias, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aqui entra mais um reforço, tá? Uma resposta a uma pergunta que as pessoas fazem. Muitas vezes eu estou num emprego que ele não é um emprego honroso, um emprego moral, um emprego ético. Por quê? O que eu faço ali é anticristão. E alguns dizem assim, mas Guto, o que eu vou fazer se eu não estiver trabalhando nisto aqui? Então, mais uma vez, a gente vai voltar respondendo isso aí. Essa lição ainda reforça o que nós já discutimos anteriormente. Que faz, a pergunta que você tem que responder para você. O que fazes do seu pé, da tua mão, dos teus olhos e do teu cérebro? Isso aí entra trabalho profissional, família, você como pessoa, em onde quer que você vá. Tá? E não adianta você dizer assim, mas todo mundo faz assim. Todo mundo não é você. A pergunta é pessoal, é para você. Mas se eu não fizer errado, eu não vou ter vez. Olha, não tenha vez em locais, em cargo, em funções, em tarefas que um cristão não deveria ter vez. Tá? Procure algo cristão para fazer. Cristão que eu estou dizendo não é ficar rezando, não é ficar dentro de igreja, centro espírita, não. Algo ético, algo moral, algo que verdadeiramente é verdadeiro, ajuda, auxilia. Por exemplo, alguns vão falar assim, se você é um funcionário de uma empresa e que ninguém trabalha, parece que eu estou falando de serviço público, né? Tem muita gente sem trabalhar. E aí, o que acontece? Se eu estou numa empresa pública, eu chego ali no balcão, tem 3, 4 conversando, batendo papo, você fica lá esperando eles te atender. E às vezes eles nem vêm no balcão, é lá mesmo da conversa que ele está e fala, oi, o que você quer? Não, eu vim ver tal coisa, assim, isso aqui não é aqui não, é tal lugar. Não é assim que é mais ou menos a empresa pública, é assim. Manda, cada um jogando para o lado. Se você é um desses que está lá, seja um cristão. O que o cristão faz? Ele cumpre, ele floresce, ele marca, ele engrandece, ele colabora onde ele está.
ele não vai copiar os outros, ele vai ser que vai atender, que vai ver se o problema pode ser resolvido ali. Se não, ele vê como pode ser resolvido, ele orienta, ele faz a função realmente. Ah, mas isso pode até incomodar os outros, né? Que fala assim, você vem aqui só para incomodar a gente, né? Faça o seu trabalho, seja cristão. Lembre desse que fazes do teu pé. Por que teu pé levou você para ali, para aquele local de emprego? Para você ficar fingindo que está trabalhando? Com as tuas mãos. Se você está trabalhando, com os teus olhos, você realmente está vendo e ajudando as pessoas na sua função? Teu cérebro, você está raciocinando? Para que amanhã ou depois não venha você mesmo ser uma dessas pessoas que tem dificuldade de arranjar emprego. Porque hoje, quando nós analisamos muitas pessoas, situações profissionais, tudo na vida tem consequência. Tudo na vida tem causa e efeito. Tudo, até um pensamento tem causa e efeito. Então não adianta a gente fugir dessa lei. Muitas vezes a gente reclama dizendo assim, poxa, Guto, eu não consigo tal coisa em determinado emprego. Como a gente pode, se a gente não levar em consideração uma série de coisas, só as vidas anteriores, eu encontro ali motivos que fazem a gente ter certas dificuldades para encontrar um emprego que eu gostaria de ter. A gente vai encontrar. Ou menosprezamos, mal utilizamos, não cumprimos a nossa função. Bom, vamos dizer que eu conseguisse registrar hoje, isso aqui que nós estamos conversando hoje. Vamos supor que eu conseguisse hoje ter um laboratório onde eu gravasse cada funcionário público trabalhando, principalmente prefeitura. Desculpa aí. Mas, por exemplo, eu deixo ali uma câmera. Vamos supor que eu tenha esse registro. Daqui 200 anos eles estão reencarnando tudo de novo. E estão na fila do desemprego. Porque assim, é uma roda, é assim, rapidamente. Eu estou com 57, 100 anos é rápido. 200 é mais rápido ainda. Né? Aí o que acontece? Lá tá o fulano, ciclano, os 3 colaboradores ficavam ali no balcão, que não levantavam para atender ninguém, não saía também do emprego, então não tinha como fazer concurso, né? Porque não tinha como entrar ninguém, porque eles também não saíam e também não faziam o que tinha que ser feito. E ficava levando o povo, ganhando o dinheiro dele, né, tal. Ué, tranquilo, não é bom? O que aconteceu? Eles estão lá, os 3 na fila, com aquele... só que eles vão encontrar o Guto lá encarnar também. Eles vão chegar pro Guto e falar, Guto, não tô conseguindo emprego, já fiz tantas coisas, já fiz entrevista. Aí eu pudesse, né, pegar a fita. Tá vendo vocês aqui? Esse aqui é você, esse gordinho é você, esse magrinho é você, esse bigodudo é você. Então vocês 3 batendo papo ali, tá vendo? Anos e anos no serviço público. Vocês não faziam nada, os caras sentaram contando a vida dos outros, falando mal do governo e tudo mais, não atendiam as pessoas. Hoje é vocês. Compreenderam? Tudo é assim. Tudo funciona desta maneira. Consequências simples. E olha, não é questão de ir muito longe, não. Desde quando a gente olha como o Brasil, quando a gente vai ler a história do nosso Brasil, como foi a colonização do nosso Brasil, toda a história do nosso Brasil, política, tudo, Jesus. Nós éramos para estar numa situação muito pior do que nós estamos, porque o que nós fizemos de maldade é muito grande, tá? Então que a gente pense bastante disso.